A gente sempre ouve que a educação liberta, né? Que abre portas. Mas e se ela também pudesse ser usada para aprisionar? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como a educação se tornou uma das ferramentas mais afiadas da colonização europeia na África. Então vamos partir logo dessa pergunta provocadora. Para a gente entender de verdade o que aconteceu, a gente precisa mudar a nossa lente e olhar para a escola não só como um lugar de oportunidade, mas como uma arma de conquista. E olha, em muitos lugares da África colonial, foi exatamente isso que aconteceu. Mas claro, antes dos europeus chegarem, a África não era, de jeito nenhum, uma página em branco. Muito pelo contrário. Já existia um universo de conhecimento riquíssimo, super diverso. E essa educação era bem diferente do que a gente imagina, sabe? Não tinha sala de aula formal. Era uma coisa viva, totalmente integrada na comunidade. O conhecimento era prático, passado de pai para filho, de geração em geração. Pensa só nos griots. Eles eram como verdadeiras bibliotecas vivas, guardando a história e a cultura de um povo inteiro na memória, nas canções. A educação ali era sobre aprender a viver, a sobreviver e, principalmente, a pertencer à sua comunidade. Aí você coloca os dois sistemas lado a lado e o contraste é brutal. De um lado, uma educação que fortalecia a cultura, a identidade. Do outro, uma educação feita para apagar tudo isso, para criar um grupo pequeno que ia servir aos interesses do império. O objetivo da educação foi completamente virado de cabeça para baixo. E essa virada toda começou com a chegada da escola colonial. Quem trouxe? Missionários, administradores, e eles não vieram sem um plano. A agenda era bem clara: converter e controlar. Bem no comecinho, o foco era um só: religião. As escolas dos missionários ensinavam o básico, ler e escrever, com um propósito bem específico, que as pessoas pudessem ler a Bíblia. E o que acontecia com as tradições, com as crenças locais? Bom, elas eram vistas como um problema, algo que precisava ser deixado para trás. Ok, para colocar esse plano em prática, as potências coloniais seguiram basicamente duas estratégias diferentes. E é curioso, porque elas parecem o oposto uma da outra. Uma era segregar, a outra assimilar. Mas no fim das contas, as duas levavam exatamente para o mesmo lugar: a dominação. Vamos ver a primeira, o modelo britânico. A aposta deles era na segregação. Em lugares como a África do Sul, por exemplo, o sistema foi todo desenhado para manter os africanos numa posição inferior. O treinamento era só para o básico, para trabalho braçal e cargos sem importância nenhuma. E o caso mais radical disso tudo foi, sem dúvida, o apartheid. Aquilo não era só uma separação na sociedade, não. Era um sistema de ensino inteiro, pensado, projetado para ser desigual. A ideia era garantir que toda uma população ficasse para sempre em desvantagem. Agora, do outro lado do espectro, a gente tem o modelo francês, o da assimilação. Aqui a lógica era outra, não era separar, era transformar. A meta era criar uma pequena elite de africanos, os que eles chamavam de evoluídos, que basicamente deixariam a própria cultura para trás e se tornariam, na prática, franceses, adotando a língua, os costumes, os valores da França. Então, percebe? Esse é o ponto. Mesmo que não tivesse uma lei de segregação, como no apartheid, a assimilação era só uma outra face da dominação. O objetivo final era o mesmo: apagar a identidade local e colocar a cultura do colonizador no lugar. Eram dois caminhos que, no fundo, davam no mesmo lugar: a perda total da autonomia cultural. Tá, mas e aí? Qual foi o custo humano disso tudo? E talvez mais importante ainda, como é que os povos africanos reagiram a essa tentativa de dominação através da escola? Olha só que interessante essa ideia do funil econômico. É exatamente assim que funcionava na prática. A educação colonial era como um funil, sabe? Pegava as pessoas e as direcionava para um único lugar: servir aos interesses econômicos da Europa. A educação era limitada de propósito, só para ensinar o mínimo necessário para criar uma mão de obra barata e fácil de explorar. E se a situação já era ruim, para mulheres africanas era ainda pior. O acesso à escola era muito, mas muito mais restrito. E quando elas conseguiam estudar, o ensino era quase sempre focado em tarefas domésticas. Ou seja, a escola colonial acabou reforçando um papel tradicional de gênero, limitando demais as oportunidades para elas. Mas é super importante a gente lembrar que não houve só opressão, houve muita resistência. E muitas mulheres estavam lá, na linha de frente.
Aliás, para quem quer conhecer mais sobre essas histórias de mulheres poderosas que desafiaram essa época, tem canais incríveis por aí, como o @africanahistoria no YouTube, que mergulham fundo nisso. Vale muito a pena conferir. E essa resistência foi muito criativa, muito persistente. Tinha gente criando escola clandestina para ensinar a própria história, a própria cultura. E outros fizeram algo ainda mais impressionante. Usaram a educação do colonizador contra ele mesmo. Olha que ironia. A mesma escola que foi criada para formar gente submissa acabou formando os grandes líderes dos movimentos de independência. Eles pegaram aquele conhecimento e usaram como arma para lutar pela liberdade. E tudo isso nos leva aos dias de hoje. Porque os ecos desse passado, infelizmente, ainda são muito presentes nos sistemas educacionais de vários países africanos. Pois é, o domínio colonial acabou no papel, mas a sua influência não. A base que foi deixada naquela época, os currículos, a língua usada nas aulas, as desigualdades na estrutura, tudo isso continua lá, ecoando. Até hoje, muitas nações lutam para conseguir reformar um sistema de ensino que, na sua origem, nunca foi feito para servir ao seu próprio povo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, talvez a mais importante de todas. A colonização não foi só sobre tomar terras, foi sobre moldar mentes. E a pergunta que fica ecoando até hoje é: como se descolonizam a mente? É uma questão profunda, bem complexa e que com certeza ainda precisa de muita discussão.